E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Israel Pacheco, eu sou arquiteto e urbanista e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o nosso editor de materiais do Inkscape. E olha só como é fácil, a gente vai tentar desmistificar e ver como é simples a gente editar os materiais, tá? Então vamos lá para nossa aula. Então para abrir o nosso editor de materiais, a gente vai ter que vir aqui nesse item, tá? Que é o editor de materiais do Inkscape. É essa bolinha com esse xadrez. Clicou nele, ele vai abrir a janelinha do material e para editar o material você precisa selecionar o material. Vamos selecionar um material aqui ó, com conta-gotas. Você vem aqui ó, escolher a amostra e você seleciona o material que você quer editar. Com o material escolhido, você vai ter as opções aqui de edição desse material. Vamos entender quais são as opções que a gente tem disponível aqui. Olha só. Os títulos das opções estão em negrito, então nós temos tipo, albedo, mapa de altura, reflexões e transparência. Isso aqui muda um pouquinho dependendo do tipo de material que você está editando. Vamos entender primeiro o que é o tipo, né? Então vamos por item aqui para facilitar o nosso entendimento. Tipo de material, a gente começa com material genérico. Às vezes ele já está com algum material definido, principalmente quando tu pega um arquivo que já está configurado, um bloquinho configurado. Você clicando aqui em cima da janelinha, aqui na setinha, ele vai descer um leque de opções aqui de materiais que tu pode utilizar. E desses materiais que tu pode utilizar, esses tipos de materiais, tu pode colocar um material que é um material de água, um material com iluminação própria, um material de folhagem, de grama, tapete e verniz transparente, que é um material para utilizar para pintura de carro. Então é o seguinte, você basta selecionar uma dessas opções aqui, que automaticamente você vai editar o tipo de material, tá? A gente vai entender isso aqui um pouquinho mais pra frente da aula. Mas vamos lá, entendendo o segundo ponto aqui. O segundo ponto é o albedo. O que vem a ser esse albedo? Esse albedo é a cor do material. Olha só, e ele pode ser cor ou pode ser textura. Então, quando você vem aqui nesse material aqui, é um material de cor, eu peguei e criei a cor aqui no SketchUp. Eu venho e edito esse material, tá? Vou aqui em editar e vou selecionar uma cor diferente. Digamos que eu quero que esse material ele seja verde. Eu venho aqui no H, que é o HSB, que eu gosto de utilizar bastante, e clico aqui no verde. E olha só, ele edita aqui no SketchUp e ele sincronicamente edita no Inkscape. Então nós temos aqui cor e a cor ficou verde, tá? Se eu modificar a cor aqui no Inkscape também, clicando nessa setinha, ou então clicando aqui no verdinho, eu posso modificar a cor. E aí eu posso modificar para um vermelho, para um vinho, por exemplo. Olha só esse aqui, esse marrom. Vou e clico nele, marrom. E olha só, como no Inkscape ele já modificou aqui para mim, mas no SketchUp ainda não. Mas se eu rotacionar aqui no SketchUp, ele faz essa atualização para mim. Então ele tem esse delayzinho, tudo bem? Então eu vou só rotacionar aqui, ó. Quando eu clico já na rotação, ele já altera para mim automaticamente. Olha que legal. Mas no SketchUp, para o Inkscape não tem esse delay. Então se eu quiser aqui amarelo, eu clico aqui no amarelo e olha como é automático. Então eu prefiro editar aqui no SketchUp, mas às vezes eu tenho que editar aqui no Inkscape e aí tanto faz. Onde você quiser editar, funciona do mesmo jeito. Então, vamos colocar o vermelhinho aqui como eu estava antes. Vou deixar aqui esse tom de vinho aqui avermelhado. Acho que vai ficar legal aqui pra gente. Olha, e aqui no Inkscape você ainda tem essa opção aqui do avançado, tá? Então no avançado tu ainda pode dar uma regulada. Olha só como está modificando aqui na minha tela da direita. Olha só. Então você pode dar uma regulada por aqui também. Tudo bem? Então se você quiser o standard, que são as cores que já são pré-definidas, você pode utilizar aqui. Se não, você pode utilizar o Advanced, ou seja, as opções de cores avançadas. Beleza. Albedo ok? Vamos agradecer para um ponto muito legal que a gente utiliza o tempo todo, que é reflexos. O que é o reflexo? Por exemplo, você quer utilizar para um piso polido. A gente utiliza bastante, né? A escolha de piso, se ele vai ser um polido, acetinado. Então, a gente tem como gerar os nossos pisos nessas condições. Olha só como é simples. Para a gente gerar um piso polido, a gente tem que vir aqui na aba de reflexões. Então, essas são as configurações de reflexo que a gente tem. A primeira opção aqui, ó, de barrinha que a gente tem é a rugosidade. A rugosidade, ele está em 90%. Se você puxar essa barrinha para cá, ele vai ficar liso. Por quê? Rugosidade é como se fosse um material áspero, ou seja, um exemplo muito prático para a gente ver isso é o gesso. O gesso é um material que não tem reflexo, então basicamente a rugosidade é isso. Então quando tu diz que o teu material ele é 100% rugoso, é como se fosse um gesso, um giz, tá? Aquele giz da escola que a gente tinha, não tem reflexo nenhum, pronto, é isso. Quando você diz que esse material ele não tem rugosidade, ou seja, 0% de rugosidade, você está dizendo que esse material ele é liso, ele é polido. Então é um material que ele tem reflexo, ele está refletindo as coisas, porque ele é polido, ele não é rugoso, tá? Então essa é a diferença.
E aí você pode utilizar também meios termos. Então, por exemplo, aqui, ó, um objeto que ele é acetinado, por exemplo, ele seria mais ou menos rugoso, mais ou menos liso. Ele é um material que é por volta de uns 35 a 40% de rugosidade. Olha só como é legal. E aí você cria um meio termo. Vou puxar aqui para o zero só para a gente ver como fica o material extremamente reflexivo. Olha o resultado como ficou legal, tá? E aí você tem essa barrinha para editar o teu material. E viu como é simples? É prático. Agora vamos lá. Olha só, eu gosto de ir pulando, mostrando para vocês o que é mais importante. Então tem algumas opções a mais aqui, nos materiais, nas opções aqui, que não são tão importantes quanto as que eu vou mostrar para vocês, mas que são detalhes extremamente legais se vocês querem atingir um nível diferente. Então, como essa aula aqui é uma aula mais básica, para vocês sair do zero e começar a editar os seus materiais, então é muito importante a gente focar no essencial. Vamos lá para o próximo passo que eu acho importantíssimo vocês aprenderem, que é a edição de materiais metálicos. Eu coloquei uma caixinha aqui também para a gente editar esse material e transformar ele em metal. Como é que a gente vai fazer isso? Vou selecionar o meu material aqui, tá? Conta gotas, seleciono o meu material, selecionei o meu material. Agora observe o seguinte, a gente na parte de reflexões, a gente também tem a opção de metálico. E ele está em 0%. Se eu puxar esse metálico para 100%, era para ele ficar metálico, né? Era para transformar esse objeto aqui em um metal. Não transformou. O que foi que aconteceu? Para o material ele ser metálico, você precisa trabalhar ele em conjunto com a rugosidade. Ou seja, o material ele precisa ter um pouco de reflexo para você ver o resultado do metálico. E eu vou puxar agora a barrinha para vocês verem como é que funciona isso. Então vou deixar aqui em 50%, estou arrastando aqui, e olha como você já consegue ver as características de um material metálico, tá? Porque ele tem um reflexo. Se você vai puxando mais a barrinha para a esquerda, você vai ver que esse material ele vai ficando mais reflexivo e, consequentemente, você vai vendo o resultado melhor aqui do metálico. Claro que isso depende do material que tu está utilizando. Se é um material mais escovado, se é um material mais opaco, ele não tem tanto reflexo, tu deixa essa barrinha um pouquinho mais para frente, tá? Agora, se é um material que ele é tipo um cromado, sabe, corrimão, esse tipo de coisa, então você vem e zera a barrinha mesmo. E olha só como fica esse material, tá? Dificilmente eu uso 000 no metálico, mas assim, dependendo da situação, um cromado escovado, algo do tipo, vai ficar muito legal. Mas olha como fica bacana. E nisso aqui você pode brincar e transformar até em um espelho. Olha como é simples criar um espelho aqui no Inkscape. Basta você vir aqui ó, no metálico, colocar 100%, você vem aqui na rugosidade, você puxa para 0 e na cor do material, você pode utilizar a edição tanto no SketchUp quanto no Inkscape, você vem aqui e coloca o branco. Pronto, agora você tem um espelho que você criou aqui no Inkscape. Simples, né? Pronto, vamos deixar o nosso espelho aqui, agora vamos ver um pouquinho sobre mapa de altura, que é essa opção aqui. Que diacho é mapa de altura? Vamos ver na prática, que fica mais fácil de entender? Eu vou selecionar aqui o material de madeira, tá? E vou dar um pouco de reflexo para ele. Olha só como fica bacana esse material de madeira. Madeira a gente utiliza demais, então achei importantíssimo trazer essa aula aqui para vocês. A gente vem aqui na opção de rugosidade e a gente pode dar rugosidade para essa madeira. Vai ficar como se nós tivéssemos passado um verniz na madeira. Então se você quiser uma madeira mais reflexiva, você coloca reflexo. Olha só como é simples. Agora imagina que essa madeira, você quer ela um pouco mais rústica. Você vai simular uma profundidade. Então, com o material selecionado, a gente vem aqui e pode utilizar a própria textura para criar esse relevo. É um relevo fake, mas é um relevo. Você vem aqui e usa o albedo. Tá? Nessa opção aqui, mapa de altura, você vem em usar albedo. Quando você clica em usar albedo, olha o que aconteceu aqui no Inkscape. Tu criou uma altura onde está mais escuro. Então, onde está mais escurinho aqui, ele vai e abaixa e dá uma profundidade. Um relevo falso, tá? Tem como você regular isso aqui. E aí tu tem essa partezinha aqui chamada quantidade. E aqui na quantidade é onde tu regula o relevo do teu material. Se você puxar mais para frente, olha só como ele vem e dá uma aprofundada ainda mais. Se você puxar aqui para o meio, você vai zerar, tá vendo? Zerou. Então se você puxar essa barrinha para a esquerda, ele vai criar esse volume também, só que ele vai dar uma invertida no processo, tá? Mas ele também cria esse volume e você tem como dar uma intensidade de até menos 10 ou mais 10, e o 0 é exatamente onde não tem volume ali, onde não tem nenhuma volumetria criada artificialmente. Observem que no SketchUp tu tá com um objeto plano. Olha só, esse objeto aqui a gente não modificou a volumetria dele, mas no Inkscape ele cria essa ilusão de volumetria. Então, pessoal, aqui vocês vão regular e vocês vão deixar a madeira do jeito que vocês quiserem.
Então, se vocês acharam que está muito intenso aqui, vocês reduzem ou aumentam essa intensidade aqui do mapa de altura. A mesma coisa vai servir para a rugosidade, para as reflexões, e vocês vão criando a madeira de vocês do jeito que vocês quiserem. Então observe que até agora a gente está brincando apenas com material genérico, a gente não entrou ainda nos outros materiais. Para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, eu dividi esse vídeo em duas partes. E agora na segunda parte a gente vai trabalhar os outros tipos de materiais, tá? A gente vai conhecer esses outros tipos. Então, se essa aula ajudou vocês de alguma forma, se ela tirou dúvidas que vocês tinham e achavam difícil aqui, vocês viram como é simples, não é uma coisa muito complicada, deixem o curtir de vocês. E se ficou alguma dúvida, comenta, que a gente vai tirar a dúvida de vocês. E se tiver muita gente que quer um conteúdo sobre uma determinada dúvida, a gente cria um vídeo específico para isso. Então, vai ajudar bastante, tanto as curtidas quanto os comentários de vocês, é um incentivador pra gente e mostra que vocês têm interesse nesses conteúdos. Então, até o próximo vídeo, espero que vocês assistam, espero ter ajudado vocês e ajudar cada vez mais. Obrigado e até a próxima.